Na tarde desta quinta-feira, o plenário do Senado foi palco de uma acalorada discussão que terminou em um episódio polêmico entre o senador Nicolas Ferreiras, do PL de Minas, e a senadora Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul. Durante um debate tenso sobre pautas ideológicas envolvendo educação e políticas de gênero, Nicolas, conhecido por suas declarações conservadoras e provocativas, teria feito críticas contundentes ao posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Segundo relatos de presentes, após a fala do senador, Camila Jara se dirigiu a ele de forma exaltada e houve um momento de forte bate-boca. Testemunhas afirmam que a senadora teria empurrado ou tocado Nicolas de maneira agressiva, gerando um breve tumulto que exigiu a intervenção da segurança legislativa. Aí que o Brasil inteiro viu, né, que de fato ela me agrediu aí de uma forma, né, tentou esconder ali, quando acabou a muvuca, ela ainda chega e fala que não nego a agressão porque ela tem 1,60 m e, sei lá, 50 quilos. E daí? Ou seja, pela lógica de esquerda, caráter é medido por peso e altura, né? Imagina, e eu preciso perguntar isso, né, se ao contrário, não tenho dúvidas que agora já estariam pedindo a minha prisão, né? Nicolas explica em entrevista o motivo desse clima quente dentro da Câmara. Brasil, quero deixar isso aqui bem claro. Nós temos pessoas hoje presas injustamente, com penas desproporcionais, e excedem a questão de direita, de oposição, de Bolsonaro. Excede. Existem pessoas como, por exemplo, a Débora, que tomaram condenações de 17 anos e ela simplesmente, com um batom, escreveu "PD maneira uma estátua". Ela é a mais emblemática, mas existem diversos outros casos. Existe um caso, por exemplo, do Rubens, que foi um homem que pegou uma bola assinada pelo Neymar, que ele deu de presente para a Câmara, ele viu ela e foi entregar para a Polícia Federal, tomou também aí uma condenação de 17 anos. Existem também senhoras, como semana passada foi revogada a prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes a essa senhora de 71 anos, que ela quebrou a medida cautelar de ir para a fisioterapia. Pois é. Então, o que eu peço para que vocês entendam é que não é uma pauta de birra, não é uma pauta minoritária da Câmara, pelo contrário, já temos assinaturas de mais de 300 deputados com um pedido de urgência para que isso seja pautado na Câmara. Então, é uma pauta que tem maioria da casa e uma pauta que já tem requerimento de urgência, que já teve conversas, já teve mais de meses, 7 meses de negociação para que seja pautada, e eu acho isso um desrespeito com a maioria da casa. E, portanto, a gente teve que tomar uma medida para, de fato, chamar a atenção para que a gente consiga negociar de uma maneira mais ampla e com mais pressa, porque, de fato, o tempo urge. E ontem foi um dia, assim, extremamente desgastante, de negociações intensas, e, basicamente, o que ocorreu? Os líderes dos partidos PP, União e também PSD se juntaram, comprometeram para poder dar andamento às pautas de defesa de prerrogativas constitucionais. Quais sejam? Primeiro, antes de mais nada, o fim do foro privilegiado. Por que isso? Porque os deputados e senadores possuem um foro privilegiado, que por que tem esse nome de privilegiado, né? Porque o STF deveria ser o guardião da Constituição para poder proteger de fatos parlamentares, para não ocorrer abusos com seus mandatos. Contudo, hoje o cenário é completamente diferente. O STF é o principal, na figura do Alexandre de Moraes, o juízo, né, que está quebrando a Constituição e usurpando das suas funções constitucionais. Portanto, não há privilégio nenhum em ser julgado por uma corte que eu vejo hoje como mais política do que jurídica. Então, há diversos deputados que estão com a faca no pescoço de: se você votar a anistia, nós vamos te pressionar. Então, quando você primeiro dá esse passo de acabar com o foro privilegiado, esses deputados tiram essa corda do pescoço para poder, portanto, votar uma anistia sem nenhum tipo de peso e pressão do STF em cima deles. E, obviamente, o segundo passo, mas não menos importante, é a anistia ampla, geral e restrita, que é um trabalho, de fato, difícil, porque não é somente de um deputado, não é somente de 10, de 100 deputados. Precisa-se da maioria, e a maioria é 257 deputados. Portanto, precisa-se de apoio de quem? De quem? Pois é, do centro. Então, até ontem, nós tínhamos o PL e o Novo. E hoje nós temos União, PP
e o PSD. Falo com vocês aqui que, para mim, ontem foi um dos dias, se não o dia, de mais aprendizado para mim dentro da política, de compreender que a medida que nós tomamos foi efetiva porque a gente conseguiu parar o Brasil, chamar a atenção e principalmente conseguir este acordo, ou seja, nós quase triplicamos o nosso poder interno da Câmara e a paralisação era exatamente para isso. Por quê? Chega um limite a paralisação, Emílio, porque hoje, com a tecnologia, o presidente consegue abrir uma sessão virtual. Então, de nada adiantaria eu estar ali fisicamente se ele conseguiria tocar, por exemplo, os trabalhos de forma virtual. Então, eu quero que o Brasil entenda de que o trabalho, ele de fato, a velocidade é difícil. Eu sei que muitos querem, e muitos confundiram isso, inclusive no dia 8, de tomar algumas ações para poder entrar e tomar o poder, mas no fim das contas resulta em quê? Em nada. Então, eu não quero ser aqui um pragmático político, mas compreender que a velocidade da política ela não acontece de acordo com o nosso desejo. Se fosse somente pelo meu desejo, amigo, o ministro Alexandre de Moraes estava impeachmentado, anistia ampla, geral e restrita, e a gente estava tocando, de fato, os problemas sérios e profundos que a gente tem no nosso país, como educação, segurança, saúde e combate à corrupção, principalmente, que a gente não está tendo aqui no nosso país. Então, portanto, eu quero que vocês entendam isso, de dizer que ontem nós trouxemos o Congresso para perto de nós. Porque o outro cenário seria afastar o centro, afastar os partidos que poderiam compor conosco e a gente simplesmente ia fazer uma ação, talvez para alguns dizerem parabéns, vocês estão continuando, mas sem nenhum tipo de efetividade. E, por fim, para você ainda avaliar se foi bom ou não, veja